Uma boa noite. Estamos aqui no canal Fonte de Vida para trazer informações para você, para sua família. E estamos nessa noite aqui com a diaconisa Ive, presbítero Wilson Joia, pastor Ezequias, eu sou o pastor Valdez e vamos tratar de um tema bastante interessante nessa noite. Vamos falar sobre a evolução que rouba a identidade cristã. Essa evolução que está vendo diariamente, cresce a cada dia e essas informações chegam até nós e eu entendo que a ideia disso é roubar a nossa identidade, tá? E vamos trabalhar esse tema e creio que vai ser interessante. Eu vou estar fazendo uma oração, em seguida a pastor aqui vai ministrar uma canção para os nossos corações e não perca o foco nessa noite. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade de estar, Senhor, neste momento, tratando de assunto interessante com o Teu povo. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Tem sido afetada no dia de hoje. O que essa evolução tem trago de ruim, vou falar assim, porque a evolução tem seus pontos positivos. Na saúde, por exemplo, a tecnologia avançada tem trago uma qualidade de vida, tem trago melhorias para o desenvolvimento humano, mas você também percebe que isso tem sido um problema quando se fala das escrituras sagradas. E onde vocês veem, tá? Primeiro essa pergunta para você, onde vocês veem esse avanço da tecnologia ou na área da saúde que tem trago prejuízo para essa identidade cristã? Fique à vontade. Bom, então,
Quando se fala de evolução, se fala de progresso no material, né? Primeiro, progresso monetário, financeiro, e hoje em dia a gente fala de progresso tecnológico, né? Que a coisa vem crescendo e de uma forma profética. Já tinha sido falado isso em Daniel, né? No livro do profeta Daniel. E dentro de uma questão evolutiva, né? Carnal, tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos. Dentro do contexto cristão, muitas das vezes, a tecnologia transmite uma segurança àquele indivíduo, né? Que talvez roube essa característica do confiar em Deus, de estar com a sua identidade fundamentada em Cristo. Porque você tem o acesso tecnológico ali, aquele avanço tecnológico está tão enfático na sua vida, tanto no medicamento como na parte da tecnologia, celular, né, computador, o que seja, que quando você precisa confiar em Deus, dentro do contexto do processo, dentro do contexto de escritura, dentro do contexto do próprio Deus mesmo, você acaba tendendo a usar o recurso como pontífice de segurança. E se perde muitas das vezes daquilo que Deus tem para a sua vida, né? Então, o interessante é você focar no contexto de identidade cristã, né? Não se prendendo a essa parte tecnológica, entendendo que a evolução ela rouba isso nesse sentido. A minha visão sempre, quando se fala de evolução e na contramão da evolução, além dos benefícios que ela nos traz, os malefícios, foi o que ele falou nesse sentido de roubar a segurança em Deus. Eu sei fazer, vai adquirir o conhecimento, sei fazer, né? E me moldo aquilo que está sendo. Minha visão segundo a palavra, não se acostumar com os moldes, né, que a evolução tem trago. Entendeu? Então traz essa separação. A gente acaba perdendo a identidade que Cristo criou em nós, Deus formou em nós, né? Isso eu sempre trago lá desde o Gênesis, e o homem com esse processo, né, até mesmo se torna mais fácil. E a gente fala, sabe, sobre essa questão de quem está muito longe tem acesso a quem está perto, tem acesso a quem está mais longe, né? Essa questão da evolução da tecnologia, mas também acaba destruindo uma humanidade. O ser humano cada vez mais fechado para si, se acostumando com os moldes desse mundo. Se fecha de uma tal maneira, né? Não se cria diálogo, aonde se perdendo essa identidade. Deus criou o homem pensante, falante, para poder agir. E nesse aspecto, a evolução para mim, né, nesse sentido, rouba essa identidade que foi criada em nós. Entendeu? Shalom a todos, Deus abençoe, boa noite a todos. Como dizer, pastor Valdez, pastor Ezequias. Uma coisa que eu acho muito interessante abordar dentro desse assunto é a questão de a gente precisa entender se essa evolução é uma ameaça ou se essa evolução ela requer uma conexão com o desenvolvimento da vida cristã. Como assim? A gente sabe que existe todo o pós e o contra. A gente sabe que existe coisas boas a serem tiradas e coisas ruins a serem tiradas. A gente, como cristão, nós temos, por nós sermos um ser tricotômico, espírito, alma e corpo, a gente precisa ter a sensibilidade de entender qual desses três, porque nós, como conhecedores da verdade, a gente precisa identificar o que tem sido mais alimentado dentro dessa questão. Se é o nosso espírito, se é a nossa alma, se é o nosso corpo. Por quê? A evolução, desde os primórdios, ela acontece de forma corriqueira. Só que esse processo de evolução e a vida do homem para com Deus, elas precisam
entrar em uma determinada harmonia e ter um limite dessa harmonia. Porque quando a gente trata desse assunto de a evolução e o cristão, a gente também vai puxar muito para a área tecnológica. A tecnologia hoje, infelizmente, ela tem sido mal utilizada pelas pessoas que carregam o nome de Cristo e propagam o nome desse Cristo Todo-Poderoso. Então, assim, a meu ver, existe um mau uso dessa evolução dentro de uma vida cristã, tecnologia, das ferramentas que hoje temos, que os nossos antepassados de 100, 200 anos atrás não tinham. O modo de vida deles era totalmente diferente do nosso. Tem muita coisa que evoluiu, sim. Muita coisa que traz benefícios para nós, tem. Mas a gente precisa aprender a dosar essas coisas, detectar o que é ameaça e o que é benéfico. Quando a gente consegue trazer esse alinhamento de saber o que é prejuízo, vai trazer prejuízo, vai trazer esse rompimento dessa identidade. Na vida do crente, eu tenho certeza que a coisa vai começar a caminhar de uma forma muito mais excelente, sem trazer prejuízos para o reino de Deus. Você falou uma coisa bem interessante, é uma pergunta, para identificar se esse avanço, essa evolução tem sido uma ameaça. E hoje, para a igreja, ela tem sido uma ameaça no âmbito espiritual. Porque você vê esse processo, você vê esse meio evolutivo tirando a ideia de um Deus criador, de um Deus que governa, e trazendo para o indivíduo: eu sou, eu posso, ninguém me impede, o poder está em mim, a capacidade é minha. Então eu entendo que essa evolução tem trago prejuízos para essa identidade cristã. Tá? E Efésios 2:20, o texto vai dizer assim: edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então o Senhor, a pedra de esquina era a pedra que ficava no templo, a pedra principal do templo, que tratava da estrutura, o pilar principal do templo. Então a identidade cristã, ela está baseada nesse pilar que é Cristo. E essa evolução, ela tem trago benefício para a sociedade? Muito. Mas na área espiritual, ela tem trago um dano muito grande. Não sei se vocês conhecem o projeto Blue Beam. Já ouviu falar do projeto Blue Beam? Não, te confesso que não. O projeto Blue Beam estão criando imagem holográfica no deserto para trazer uma projeção para o mundo acerca da volta de Cristo. Isso é avanço da tecnologia. Então, o cristão que não se identifica verdadeiramente como cristão, não se posiciona, ele acha isso normal. Então, eu creio que dentro do que vocês estão tratando é algo bastante interessante, mas eu gostaria de trabalhar com vocês essa ideia dessa tecnologia. O crente, aquele já tem identidade firmada. Se a evolução tem o poder de tirar essa imagem ou tirar a pessoa de Cristo quando nós falamos de identidade. É um perigo muito grande isso. É um perigo muito grande isso porque para chegar a esse nível de uma pessoa que é crente, que é cristão, perder a sua identidade. Quando a gente vai tratar de identidade, tem um termo no hebraico que a palavra é Shem. Shem é nome em hebraico. E uma das traduções de Shem é currículo, ou seja, quando Deus ele cria o homem e dá um nome a esse homem, ele já está dando um currículo, ou seja, escrevendo uma história para esse homem, e essa história ela vai se desenrolar ao decorrer da vida do homem. Um exemplo disso, Jeremias capítulo 1, que diz que Deus escreveu a história da vida de Jeremias, ele como profeta,
e não como sacerdote. Então, assim, para chegar a esse nível da pessoa ter esses mecanismos, esses sistemas evolutivos que vêm crescendo de uma forma muito gigantesca, chegar a ponto de tirar essa identidade da vida do ser humano, para mim há dois fatores muito importantes. Primeiro, esse homem já se acostumou com a vida de pecado e já está com a sua mente cauterizada e não tem ele, pelo nível que ele já está seguro nessa condição, ele não deixa mais Deus o alcançar. Isso é muito perigoso. A segunda questão é do perigo desse sistema. Vamos botar hoje a tecnologia que tem crescido demais. Um exemplo hoje que a gente tem visto é a inteligência artificial, que é uma coisa já é uma realidade no nosso meio. A inteligência artificial hoje, se você colocar qualquer questão hoje no telefone, no computador, você vai ter já a pergunta, a sua dúvida sendo sanada dentro dessa inteligência artificial. E dentro dessa questão, às vezes a gente substitui a pessoa do Espírito Santo na hora de te iluminar concernente aos textos bíblicos que já estão revelados. O que precisa é a iluminação do Espírito Santo para que a gente tenha entendimento. A gente deixa o Espírito Santo de lado e acaba achando que aquilo que nós estamos absorvendo da tecnologia, a gente não precisa mais de Deus, a gente não precisa mais do Espírito Santo, porque a gente já tem o famoso copia e cola, né? Isso aí. Eu gosto muito de pegar, por exemplo, a memória às vezes falha, né? Concernente a um tema, a um versículo, eu vou lá e busco no Google, mas também não fico preso àquilo que ele demanda para mim, né? De um esboço. Aí eu vou ligar, justamente a nossa identidade é ligada a um pai, né? Então, essa evolução que eu sou contra, essa questão de se aprimorar, evoluir, sim, mas não deixar de roubar a sua identidade de oração, né? De se pegar ao Pai, de ter um contato com Ele, para trazer uma revelação. O que está acontecendo muito hoje em dia é justamente isso, copia e cola. Gera uma pergunta, como é que vai fazer a evolução, mas como que a Escritura vai me trazer esse entendimento de identidade na pessoa de Cristo? O que acontece? Vocês estão falando aí, está vindo da minha mente uma circunstância importante até a respeito do versículo que você leu, né, em Efésios, que a estrutura está dentro de uma pauta concreta, e essa concretização, né, o que sustenta a obra, o que é fundamento, o que é pedra, né, é Jesus Cristo. Ele mesmo disse, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se ele é o caminho e a verdade, ele é o fundamento, né, e ele antes era o verbo e hoje, né, ele dentro da atividade ressurreto através da igreja, a palavra dele, que deixou como legado, que é verdade, é fundamento. Então eu acho que a tecnologia, por mais avançada que ela esteja, ela vai avançar, é profético. Em Daniel, ela vai vir a cavalo, ela vai avançar. Em 1980 não existia dipirona, comprimido, nem gota, nem nada direito, assim à venda. Hoje em dia já tem. Olha, tem pouco tempo que isso aconteceu. Então ela vai vir a cavalo. Mas o cristão, ele só vai ceder, né, a mentira da tecnologia, a perder a confiança em Cristo, que é pedra fundamental, e perder a identidade se ele não tiver concretizado e paramentado na verdade. Isso é fato. A gente está trabalhando a ideia da evolução desse processo, mas como que eu vou identificar se eu tenho identidade em Cristo através das Escrituras? O que vai me balizar para isso? Eu vou me dar essa base. Eu só fui na igreja, levantei a mão, já tenho a identidade de Cristo. Como que a gente consegue trazer essa informação para o nosso ouvinte? Gálatas. Pelo fruto. Gálatas 5. Que diz, Gálatas 5, 22 em diante. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E ele termina aqui, né, 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, nós precisamos andar em Espírito. Para produzir um fruto, precisa estar em Espírito. Então, se você está fundamentado na verdade, você consegue... E essa identidade é gerada após esse relacionamento, após esse relacionamento, não simplesmente o fato de eu levantar a mão, Sim. eu já criei essa identidade. Também em 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. verdade. Então, quando ele tem esses princípios, que ele é uma nova criatura, ele tem essa identidade. Ele começa a tratar do seu velho homem, se preparando para essa identidade que está sendo gerada nele. Tá? Então a gente está falando um pouco desse processo de evolução. Nós falamos sobre o que é uma identidade, né? Falamos 2 versículos acerca dessa identidade no sentido bíblico, ter Cristo como essa identidade. Mas tem um ponto importante que eu gostaria de ver com vocês, é o seguinte: qual é a influência da cultura moderna nessa identidade? Porque como a gente está falando de evolução, e a evolução ela é muito ampla. Ela vai na sociedade, vai no modo, ela vem na tecnologia, ela vem em várias gamas de informação. Mas na cultura moderna, o que ela pode influenciar nessa identidade cristã? Como a gente, né, relativismo moral, individualismo, são os desafios, né, da identidade cristã, ou seja, tudo é permissivo ou é relativo. A gente fala de princípios imutáveis, não muda, né? Tem contribuído, a cultura moderna tem contribuído muito para isso. A gente volta à questão da evolução através da tela do celular, né, trazendo, ou seja, incentivando o ser humano cada vez mais para o seu ego, a pensar só em si, né? Eu volto sempre a minha fala na questão que a gente foi criado matando a identidade de Cristo, e Cristo nos comunica que temos relacionamentos uns com os outros. A cultura reino umbigo, né? Rei na barriga. Primeiro eu, depois eu, terceiro eu de novo. Eu penso o seguinte: qual é o perigo que essa cultura causaria no cristão? Um perigo de morte espiritual muito grande. Por quê? Eu sou estudante da cultura judaica, da língua hebraica, e quando você começa a entender a língua e a cultura de um povo, você acaba mergulhando muito, de uma forma muito gigantesca, porque você acaba absorvendo esses detalhes da vida. A gente tem como base as Escrituras Sagradas, e nós sabemos que tudo que chegou até nós veio dos judeus. Então a nossa principal característica é judaica. A gente não tem como desconectar isso, porque Cristo era judeu. Isso daqui é irrefutável. O que acontece quando a gente passa por uma situação como essa? O que acontece com a gente quando a gente passa por uma situação como essa? A cultura hoje do ego sendo amassageado, essa cultura do egocentrismo. Qual é o perigo disso? Nós, como cristãos, nós precisamos estar totalmente dependente de Cristo, totalmente dependente de Deus. Quando a gente deixa de estar dependente de Deus e utiliza desses subterfúgios para satisfazer as nossas vontades, utilizar como uma espécie de muleta, a gente morre espiritualmente. A gente perde essa essência, perde essa conexão, e aí a gente volta até no assunto da live anterior. A gente perde essa conexão com Deus
E a tendência disso tudo é se esconder com medo de mostrar a nossa vergonha diante de Deus. Em relação a esse individualismo, né, isso não afeta somente a pessoa em si, né, afeta também a unidade familiar, afeta também o congregar entre irmãos, né, até porque hoje em dia é difícil você perceber dentro da comunhão, na própria igreja mesmo. Não falo da igreja de Cristo, mas falo dos ministérios em si, né? Aquele abraçar o irmão, não só no contexto financeiro, não, no todo. Às vezes nós temos um distanciamento, determinado distanciamento, né? Uma falta de um abraço, um carinho, um afago, uma situação dessa. E talvez, né? Não digo só com propriedade que tenha sido isso, talvez a tecnologia tenha estimulado isso a acontecer. Mas como o reino de Deus, né, ele não está estabelecido na terra, ele está estabelecido dentro do contexto espiritual, nós não podemos deixar, né, de ter fé. Porque Hebreus 11 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Né? Então, a tecnologia ela não pode roubar de nós a fé, né? Que está estabelecida em Cristo para propagar o fato do pilar, que é o princípio, o amor, para que nós possamos propagar essa comunhão, não olhar só para nós mesmos. Então, começa dentro da família, se reflete na sociedade, tanto no trabalho como na igreja. Essa cultura moderna, a gente viu uns 2 anos atrás no museu, onde humanos eram colocados como figuras nuas, e as crianças indo lá, e isso faz parte da cultura moderna. Então a gente tem esse ponto importante, e a igreja ela não pode entender que isso é algo normal, porque a cultura eu tenho que ficar debaixo de uma observância somente e deixar de cumprir esse papel, essa identidade, tá? Que a igreja precisa ter. Outro ponto importante é na cultura moderna, a gente tem a música. E eu vou entrar nesse ponto um pouco. Aonde a música hoje tem ferido essa identidade? Aí vai entrar aquela palestra que a gente assistiu, diferenças de louvor, música e questão. A gente tem um trabalho um pouco esse ponto. Por quê? Porque isso tem trago dano à identidade cristã. E hoje a música também está nesse campo cultural, está nesse campo de modernismo. Hoje você vê que é o tal do worship, eu tenho vários ritmos. Como isso afeta? Vamos só pegar essa parte da música. Como que essa música tem afetado essa identidade? Eu creio, a gente, há uns anos atrás, nós participamos de uma palestra, a diferença entre cantar, louvar e adorar. Foi muito impactante essa palestra, porque nos trouxe um despertamento muito grande concernente a isso. Boa parte hoje de louvores, isso aqui eu assumo a responsabilidade do que eu vou falar, boa parte dos louvores hoje, eles não têm inspiração do Espírito Santo. Alguns louvores são egocêntricos, alguns louvores são carnais e não trazem nenhuma edificação para a noiva de Cristo. Isso é um perigo muito grande. Wilson, mas como é que nós vamos identificar isso? Através de uma busca do Espírito Santo por um dom que está praticamente escasso dentro da igreja. São poucas as pessoas que têm esse dom hoje dentro da igreja e exercem esse dom com maestria. Por quê? Discernimento de espírito. Isso é um dom dado pelo Espírito Santo e não é caro, é de graça. Basta você buscar. Paulo vai dizer, buscar os melhores dons diligentemente. Então, infelizmente, nós estamos vivendo esses dias de
tudo quanto é tipo de música que entra dentro da igreja, nós chamamos de louvor. Até concordo, em partes eu concordo. Mas louvor a quem? É esse filtro que nós precisamos ter, porque hoje, infelizmente, esses louvores têm causado prejuízos espirituais na vida de crente, de uma forma tão avassaladora que tem paralisado o crescimento de muitos crentes dentro da igreja. Só um comentário rapidinho. Nós usamos a música para adorar ao Senhor. Então você tem música profana, música mundana, música secular. E aonde a gente usa isso para poder cultuar a esse Deus sem essa influência externa da evolução dentro da música? Porque hoje você vê pessoa, assim, músico, já vi várias vezes, músico tocando, fazendo solo do Guns N' Roses na hora da adoração. Tem igrejas grandes aí, renomadas, tocando Raul Seixas. Pode tudo. Porque a letra é meio poesia e vai ficar bonito. Isso, eu já vi alguns vídeos no YouTube sobre isso também. Discordo em algumas coisas porque acho um pouco daquilo, tipo, eu sei e o ambiente está sendo gerado no sentido de adoração a Deus, então é um gosto meu, eu tenho as minhas particularidades, né? Tenho os meus pensamentos, mas se tratando de ir ao templo, cultuar alguém, a Deus, então ele tem suas particularidades, o que ele quer ouvir. O que está acontecendo hoje justamente, né, as pessoas acharem que isso é o prazer, colocar qualquer coisa a ser cantado. Eu já aprendi nas minhas convicções, música é música, entendeu? Então eu entendo, a gente parte daquele princípio de adoração, músicas que adoram, né, exaltando a Deus, que é o dever principal que você vai prestar um culto. Sim. Só que na contramão disso, vendo um documentário, né, de música tratada como arte, a primeira arte criada em si, e quem a gente conhece, né, que foi maestro e sabe lidar com a música, o poder da influência da música. Esse documentário até de uma página aí, que muito bem eles procuram sempre ser imparcial em determinadas coisas, mas essa imparcialidade vai tratar a música desde quando ela foi criada e o poder que ela tem. Só que com a evolução chegando mais rápido, né, parece que a mente do homem, em vez de evoluir em determinadas coisas, pelo menos nessa área, retraiu. Porque a música antigamente era bem elaborada, melodia, harmonia, tudo, e Satanás sabe o poder que isso tem. Ou seja, e o perigo está justamente quando a gente fala de termos de templo, igrejas, e as pessoas colocam como uma coisa comercial. Tem determinados louvores, conforme você disse, eu tenho dado as músicas que não poderiam nem entrar no ambiente de adoração. Só dando um adendo nisso aí, uma coisa que a gente precisa observar bastante. Deus ele tem padrões. Deus ele tem padrões. Dentro desses padrões, eu gosto muito dessa forma de Deus trabalhar. É o seguinte: quando Deus ele estabelece o tabernáculo, ele coloca medidas, o tipo de tecido que vai ser feito o tabernáculo, os utensílios que vai estar dentro do tabernáculo e a forma que você vai adorar dentro do tabernáculo. Existe um texto bíblico que eu quero aqui falar rapidamente, só para não tomar muito tempo também dos irmãos. Nadab e Abiú, seus dois irmãos, Moisés e Arão, todo Israel, no capítulo 9, estavam em jejum e em consagração. Quando o fogo de Deus desce, a Bíblia vai dizer que todos se prostram. Nadab e Abiú se levantam, pegam o incensário, acendem o incensário e oferecem fogo estranho. O que é esse fogo estranho? O fogo estranho não é algo de fora colocado dentro. O fogo estranho é o fogo não autorizado.
porque o termo em hebraico é Eshzará, fogo não autorizado. Ou seja, o fogo de Deus quando desce e confirma aquilo que eles estavam propondo, que era a inauguração do tabernáculo, eles pegam o incensário, pegam o fogo que Deus havia derramado, acende o incensário com aquele fogo e espera o povo se levantar para todos que olhassem assim e dissessem: Deus confirmou Nadab e Abiú como ministro. Só que Deus não confirmou nada. Aquilo ali era fogo não autorizado. É por isso que eles morreram. Qual é o problema dos nossos dias atuais? É que o povo acha que é de qualquer maneira. Porque ninguém está morrendo mais. Ah, você quer que os outros morram? Não. Você não morre fisicamente, mas hoje você morre espiritualmente. E a pior morte que tem é a espiritual, porque você entra na condição da igreja de Sardes. Tem fama de que está vivo, mas está morto. Esse é um dos nossos maiores problemas. Os outros acham que é de qualquer forma, é qualquer adoração que Deus aceita. Deus não aceita qualquer coisa, não. Eu já estou no ponto da evolução que ele está falando, roubando a própria identidade. Colocasse qualquer coisa para ganhar engajamento. Eu coloco louvor, né? É a modinha gospel, está agitando porque tem tantas visualizações, tantas curtidas, e eu coloco ele na igreja. Coloca ele no louvor principal, né? Para todo mundo da igreja, às vezes até canta junto, mas acho que em grande parte Deus, ele tem princípios, né? Ele tem algo que, tipo assim, é adoração, só por ele. Aí o camarada bota qualquer coisinha achando que Deus vai aceitar, né? E a gente está falando de consumir a pessoa em si, então são adorações, entre aspas, né? Música que Deus adaptava os ouvidos. E a evolução tem trago muito disso. Eu sou contra nesse sentido de você, vamos buscar uma direção, saber qual o princípio estabelecido para uma adoração, Deus, parâmetros que Deus colocou, né? E você, não, calma aí, melhor jogar essa aqui, essa música está bombando, mas Deus está aceitando. Eu fico com Romanos 12:2, vai dizer assim, né? Não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Então, a igreja está aqui para cumprir o seu papel, a igreja está aqui para afirmar essa identidade. Todos os cristãos que querem estar se obedecendo ao Senhor. Então, a gente está encerrando essa live. Gostaria de agradecer aí a participação da comunidade, do Vitor Joia, pastor Ezequias, e faz essa oração final. E gostaria de agradecer a sua atenção aí com o canal, que você possa estar aí aprendendo, guardando com carinho essas palavras, em nome de Jesus. Compartilhe e comente, né? Amém. Pai, em nome de Jesus, estamos encerrando essa live. Que toda palavra que foi pregada e todo tema que foi levantado aqui seja para edificação daquele que assiste. E em consonância com a palavra de Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite, nessa